Glória a Jesus, aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, quem está com sono aí, tem alguém com sono aí? Acho que não, né? Se é com sono aí, não é preciso não. Mas quem está com fome aí, diga aí, né? Eita Jesus. Vamos nos alimentar primeiro do alimento espiritual, daqui a pouquinho, o nosso jejum, né? Quebra do jejum. Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Efésios capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Versículos do 14 ao versículo 17. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 5, versículo do 14 ao 17. Quem encontrou, diga amém. Capítulo 5, a partir do versículo 14 até o 17, diz assim a palavra de Deus: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Até aí, meus amados, olhe para cá, me dê a sua atenção, meus amados irmãos. A grande luta deste século tem sido o cristão se manter fervoroso, se manter ativo, se manter espiritual. Porque sabemos que a igreja do Senhor tem estado no mundo e tem sofrido as consequências dos ataques, porque a Bíblia nos diz que o inimigo todos os dias ele renova os seus ardis, né? Os seus estratagemas, as suas estratégias, com a finalidade de desviar o foco da igreja, com a finalidade de entristecer o coração do povo de Deus, torná-lo incrédulo e consequentemente abandonar as práticas espirituais. E uma das coisas que mais tem contribuído com a amordidão da igreja é justamente o apego às práticas que o mundo oferece, e aos poucos se extinguindo, meus irmãos, as atitudes espirituais. Eu quero falar sobre isso nessa manhã. A nossa mensagem tem como tema o despertamento espiritual. Ele gera vida. Quantos aqui desejam essa vida em Cristo Jesus? Para que a gente entenda essa mensagem é necessário, como de costume, conhecer esse texto. A quem foi que Paulo escreveu esse texto? Escreveu a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade grega que Roma tinha conquistado, né? E ela tornou-se uma grande metrópole. A última vez que preguei sobre Éfeso, trouxe algumas informações sobre isso. Era uma cidade, na verdade, muito rica, né? Onde o comércio era um comércio muito próspero, onde as pessoas desejavam estar em Éfeso, por conta de tanta boniteza, né? E elegância que os seus prédios imponentes demonstravam, né? E a igreja que foi fundada lá na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, agora ela tinha, amados, deixado esse primeiro amor a Cristo e tinha entrado na vibe, na onda, né, daquilo que a cidade estava oferecendo. Prova disso que quando Jesus pede para João escrever a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, ele vai dizer lá o que Éfeso representava, mas ele também vai falar o que tinha contra ela, que ela tinha abandonado o primeiro amor. Então observe que o primeiro amor, quando se refere ao primeiro amor a Deus, na pessoa de Cristo. E isso tem sido um dos grandes problemas da igreja. Eugênio, agora em sua oração, né, de maneira sincera, estava falando da dificuldade que tem de às vezes se importar com o semelhante, com o terceiro, né? E essa realidade é a igreja que tem sofrido isso, porque a Bíblia também diz que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos aos poucos vai esfriando. E nós vemos tantos absurdos que acontecem no cotidiano, no dia a dia, evidentemente que isso vai nos atingir, não é? A quem Paulo escreveu essa carta, ele escreveu, queridos, a uma igreja que tornou-se adormecida. Essa igreja agora,
embora vivesse em uma cidade, né, muito próspera, abençoada, mas ela era ignorada, ela não fazia diferença, porque quase não era vista, pois os seus cristãos, os seus membros se entregaram a diversas práticas, dentre elas a prática da bebida, de tomar vinho. E Paulo vai dizer nesse texto mais à frente que os crentes de Éfeso não se embriagassem com vinho, que gerava contenda. Então agora Paulo está dizendo: vocês adormeceram, vocês perderam a essência, vocês só têm aparência de igreja. Foi nesse contexto que Paulo escreveu essa carta. A quem Paulo escreveu a essa carta? Uma igreja, queridos, que simplesmente não fazia mais a diferença. Quando nós não fazemos a diferença onde nós vivemos, e nós somos igreja quando nós nos reunimos, claro, no templo, mas também somos membros dessa igreja, e igreja por sua vez, quando nós fazemos a diferença na nossa casa, por exemplo, né? Que é um dos lugares mais difíceis de sermos cristãos, porque todos que lá estão nos conhecem, sabem qual é a nossa fachada. Mas também essa diferença ela é feita, meus irmãos, no local que nós trabalhamos. Nós sabemos que a luta por uma posição social, ela é clara, é uma vida corrida, ninguém tem tempo para nada, queremos estudar, nos formar, nos pós-graduar, queremos conseguir um local de destaque na sociedade. Tem algumas profissões, por sua vez, que elas impõem, exigem, né, que aquele profissional se destaque, quer seja sócio, quer seja economicamente. E a igreja de Éfeso sofria também esses males e deixou de fazer a diferença. Nesse contexto, nós queremos falar sobre o despertamento, sobre a necessidade de nós acordarmos, queridos, para essa realidade. Jesus está às portas, está voltando, e de muito tempo ouvimos isso, mas isso é real. De tanto ouvirmos isso, tornou-se uma frase clichê, onde as pessoas não mais se alegram quando ouvem essa expressão de Jesus está voltando, porque Jesus voltando tem uma série de coisas que vão acontecer, desde, queridos, o arrebatamento da igreja, a prestação de contas lá no céu, nas bodas do Cordeiro, desde aqui na terra quem ficar, o momento da grande tribulação que vai passar. Então Jesus está voltando, significa dizer que Ele vai levar o seu povo à morada celestial que Ele preparou para ele. Lá em João, no capítulo 14, Ele vai dizer a partir do versículo 1, que não se turbe, não se confunda, não se entristeça o vosso coração. O que é que Ele está dizendo? É que se aqui nessa terra tem tantas coisas que não nos trazem alegria real, mas no céu Ele diz que há muitas moradas, e Ele foi para lá com a finalidade de preparar. E esse preparo diz respeito não só ao tempo lá no céu a chegar, mas também o tempo nosso aqui, de como nós estaremos vivendo para termos esse acesso às mansões celestiais. De modo, queridos, que precisamos despertar, precisamos acordar para essa realidade que a igreja está enfrentando. Lá no século II, século III, vemos isso na história da igreja. Vamos ver que grandes eram os ataques que eram empreendidos contra a igreja. Os cristãos eram lançados nos coliseus, onde leões devoravam, comiam vivos, e aquilo ali, queridos, na verdade transformava-se em grande show para os que assistiam. Muitos eram crucificados, muitos eram torturados, decapitados, outros queimados vivos, irmãos. E isso era o ataque de fora para dentro. Mas acontece que quando isso acontecia, o Deus derramava um espírito de misericórdia, um espírito de súplica, e aquele povo se comovia com aquilo, mas não só se comovia, acabava se rendendo ao Senhor Jesus, e havia conversão em massa. E os perseguidores da igreja, começaram a entender que agora estava se dando muito ibope à igreja, com os ataques de fora para dentro. E o que foi que Satanás fez? O chefe dos perseguidores, agora ele resolveu atacar a igreja de dentro para fora. Como é que ele ataca uma instituição de dentro?
quando ele põe desânimo nos seus membros, quando ele põe desinteresse nos seus membros, quando agora os seus membros normalizam situações naturais que deveriam ser situações espirituais. Nós estamos vivendo um caos no nosso governo, sabemos disso, e isso não é razão de nós nos trancarmos ou de nós criticarmos, mas de nós irmos ao nosso quarto, lá no secreto, e falar com quem pode mais, com quem pode trazer solução para os problemas. Muitas vezes temos uma enfermidade que o médico já diz: essa enfermidade é uma questão de dias, você vai fatalmente morrer, e nos conformamos com isso, não levamos esse inconformismo a Deus. Muitas vezes temos um ente da nossa família que está ou desviado do Evangelho, ou então numa situação de Satanás está destruindo a vida dele, e nos conformamos com isso. É a respeito disso que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Éfeso. Vocês precisam recuperar o primeiro amor, vocês precisam focar em Deus, vocês precisam inclinar o seu olhar para Deus, para suplicar misericórdia, para suplicar a graça, para pedir a restauração, para suplicar o socorro de Deus, porque a igreja estava adormecida. Pelo que diz: desperta, ó tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Temos algumas lições que nós aprendemos com esse texto. Primeira lição que o apóstolo Paulo vai nos dizer é que nós, para o despertamento vir, precisamos entender que ele decorre de uma decisão pessoal. Primeira coisa, não é o seu irmão que você vai pedir oração que vai gerar despertamento em você. Não é, querido, a igreja que está passando por um processo que vai gerar despertamento em você. Isso tem que ser de maneira pessoal. Você tem que entender que precisa guardar a sua fé, que precisa buscar descer as madrugadas em oração ao Senhor, que precisa ter uma vida de santidade todos os dias, que precisa ter uma vida de leitura da Bíblia, comer essa palavra. Isso é pessoal. O permanecer vivo fisicamente depende de você. Ninguém vai levar comida para sua boca, não é você que tem que comer. Espiritualmente não é diferente. Você precisa determinar na sua vida que você precisa despertar espiritualmente. Quantos querem ter esse despertamento aqui? Levante sua mão, diga a ele: eu preciso, meu Senhor, me ajuda a despertar espiritualmente. Aleluia. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, irmãos, no versículo 1, um texto bastante conhecido, que a gente lê e muitas vezes não percebe. Olhe para cá, por favor. Rogo-vos, Paulo está rogando. Sabe o que é rogar? É implorar. Sabe o que é implorar? É gritar. Sabe o que é gritar? É chacoalhar. Sabe o que é chacoalhar? É chamar a atenção. Ele está dizendo: eu rogo a vocês, meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Ele está dizendo: depende de vocês apresentarem a vida pessoal todos os dias ao Senhor. Não é confiar na oração apenas do pastor, e nem muito menos na oração dos irmãos. Esse compromisso é pessoal. Quando eu não guardo a minha fé com situações que eu escolho alimentá-la, evidentemente, quando eu não guardo, eu vou esmoecendo, e há um esfriamento espiritual. Tem pessoas que só buscam socorro quando ela está na UTI espiritual. Outras estão no necrotério, no IML espiritual, mortas praticamente. Paulo está dizendo: Éfeso, você é a igreja santa, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Éfeso, você tem que acordar, não pode de maneira nenhuma se acostumar com o que o mundo está lhe oferecendo. Só há um despertamento quando eu
decido pessoalmente. Quantos querem aqui esse desafio? Levanta a sua mão, diga assim: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, ajuda-me a despertar todos os dias para uma vida espiritual mais profunda. Aleluia. Meus irmãos, temos uma segunda lição a respeito do despertamento, que o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Éfeso. É que o despertamento, ele decorre de um posicionamento. Escute, primeiro eu decido, depois eu me posiciono. Pastor, como é difícil orar. Eu sei, meu irmão, é difícil. Pastor, como é mais difícil orar de joelho. Aí é que é difícil. Mas pastor, como é difícil orar pela madrugada. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele nunca enganou ninguém. Ele disse: no mundo tereis boa vida. Foi assim que ele disse, irmãos? No mundo tereis aflições. Mas ele disse: tenha bom ânimo. Sabe o que ele está dizendo? Quando a aflição vier, o bom ânimo tem que superabundar. Quando a aflição vier, você tem que ir para o joelho. Quando a aflição vier, vá se socorrer de quem pode lhe dar a mão. Vá se socorrer de quem pode ir por você. É isso que ele está dizendo, queridos. O despertamento decorre de um posicionamento. Josué passou um momento muito difícil. Após a morte de Moisés, ele era o próximo da vez e guiar um povo grande. Saiu aproximadamente 3 milhões de pessoas do Egito. Você imagina que são 3 milhões de pessoas, irmão? Meu Deus do céu. Passaram 40 anos no deserto. Evidentemente, em 40 anos morreram várias pessoas. Mas também em 40 anos uma população era aumenta. Não é? Então, um grande número de pessoas. E agora cada um queria andar por si. Cada um queria fazer o que queria. Alguns já pensavam em adorar outros deuses, outros pensavam em voltar, outros não davam atenção para o que o líder falava. Ele disse: olha, lá em Josué, põe aí por favor, capítulo 24, versículo 15. Olha o que é que ele vai dizer, irmãos, preste atenção. Olha para aqui. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Que ele está dizendo: você não quer servir a Deus, não? Está achando ruim servir a Deus? Deus, ele é incômodo porque ele é santo e você não gosta de santidade? Então preste atenção. A quem se vai? Se aos deuses a quem serviram vossos pais. Ele está dizendo: no passado, os seus pais, olhe para cá, estavam da além do Eufrates, lá no começo da história. Ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra estáis. Hoje estamos aqui na terra dos amorreus, ou seja, no mundo, vivendo as adversidades. Então quem vocês querem servir? Querem servir aos deuses dos seus pais ou aos deuses desta terra? Aí ele vai dizer: mas eu também lhe digo uma coisa, porque vocês podem até querer servir esse Deus, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então há uma determinação, um posicionamento. Na minha casa não entra ninguém que venha beber. Na minha casa não entra ninguém que queira música mundana. Na minha casa não vem ninguém que tenha práticas que desagradem ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Que ele não vai se acostumar, queridos, nem vai aceitar. Falei aqui outro dia que meu cunhado chegou do Rio de Janeiro, mas a esposa dele, e disse: eita cunhado, posso tomar um banho de piscina aqui? Eu disse: claro, pode tomar à vontade. Vou ali comprar uma reunião, disse o quê? Uma reunião, disse: não. Como assim? Mas aqui não entra, não bebe não, meu irmão. Como é? Não entra. Essa casa aqui, ela é consagrada ao Senhor. Se você quiser beber, vá beber lá no bar, vá para a praia. Mas aqui, de maneira nenhuma. Mas sou eu que vou beber. Você vai beber, mas a casa é minha. E eu digo aqui: quem é que bebe, quem não bebe. Se quiser, é assim. E se não quiser, será desse jeito aí. Posicionamento. Quando nós nos posicionamos, queridos, em levar uma vida espiritual a sério, deu a hora que seja. Caio César foi outro dia lá para Arapiraca, salvo engano, da aula. Aí disse: posso dormir uma sexta-feira aí?
Porque daí eu vou embora. Eu disse: pode, meu filho. Que hora você vai sair? Eu tenho que sair aqui 5 horas da manhã. Eu disse: combinado, 5 horas e agora. Pronto. Quando foi 3h30, eu já estava lá de joelho na sala, orando. Quando ele levantou, 5 horas, ele passou para o banheiro, já me viu lá de joelho. Porque essa prática não tem sol e nem tem chuva, não tem cansaço, nem tem fado, nem tem dia bom, nem tem dia mau. Se eu estou com dinheiro ou se eu estou sem dinheiro, mas você precisa entender que Deus tem que ser Deus na sua vida a todo instante. A todo instante Deus tem que ser Deus na sua vida. Você está entendendo isso? Então, queridos, Josué está dizendo aqui que ele e a casa dele serviria o Senhor. É um posicionamento. Quem quer se posicionar aqui diante do Senhor? Diga assim: eis-me aqui, Senhor, ajuda-me a levar essa cruz. Diga: ajuda-me, Senhor, a todos os dias eu viver o despertamento que vai gerar um avivamento. Aleluia. Aí nós não vamos ter aquela fala pronta, preparada. É porque hoje a mensagem não foi boa. É porque hoje o louvor não foi bom. É porque hoje a igreja foi fria. O culto, escute, é uma oferta. Sabe por que o culto foi bom? Porque a sua oferta não foi boa. Você não trouxe uma boa oferta para o Senhor. Se a sua oferta for boa, o culto será bom. O culto é pessoal, é seu e Deus. Queridos, que aprendemos nessa manhã para o despertamento da igreja é que o despertamento decorre de nosso crescimento espiritual. Quando nós temos um crescimento espiritual, Paulo vai falar aos Coríntios, e quando ele foi falar com ele, não pôde falar como a pessoas adultas, falou como a meninos, porque eram crentes crianças, meninos. Crentes que viviam em contenda com tudo, com o cheixinho, qualquer coisinha, não deu a paz, é porque está brigado, está com raiva de mim. Não falou comigo hoje, é porque hoje o irmão hoje não foi com a minha cara. Irmão, Cristo é muito mais que isso. O crescimento espiritual nos faz entender o tempo de cada um, e que nem sempre aquele dia é um dia bom para A, para B ou para C. E nem por isso ele deixará de ser nosso irmão, porque ele vai morar no céu. E você? Pergunta ao seu irmão: quer morar no céu? Diga: eu também quero. Diga assim: portanto, me suporte. Ei, irmãos, olha, Paulo vai dizer que devemos suportar uns aos outros no amor de Cristo. Entendeu isso aí? Fulano é estranho demais. Ele é estranho, você também é, meu irmão. Você também é. Somos estranhos, não é? Porque somos falhos, somos pessoas humanas, temos as nossas pendengas, temos os nossos problemas, e nós carecemos de Cristo para vencer isso. Mas o crescimento espiritual vai nos elevar para esse despertamento, e esse despertamento gerou o crescimento que agora vai gerar uma vida de milagres. Colossenses 3, versículo 2 e 3, olhe para cá, por favor. Pensai nas coisas de onde, meu irmão? Do alto. Sabe o que ele está dizendo? Deixa de pensar em besteira. Se teu irmão não falou com ele hoje, dê glória a Deus. Deus abençoe ele, Senhor. Abençoe a vida dele. A cara dele está feia, Senhor, dá uma cara mais bonita a ele, Senhor. Mas olhe. Ele hoje está meio amargo, Senhor, deixa meu irmão doce. Comece a orar, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu olho para as coisas terrestres, terrenas, eu não contemplo as espirituais. E ele não quer isso, ele quer que a gente contemple as coisas terrenas. Claro, não somos cegos, estamos vendo, mas contemple as coisas do céu. Lembra lá do moço de Eliseu? Pois é, estava lá, o rei da Síria cercou a cabana que Eliseu estava, com Geazi, o moço, e quando ele sai de manhã para se espreguiçar, que olhou e disse: eita, que é tanto soldado. Só viu o soldado da Síria. Corre para meu senhor. O rei da Síria mandou tantos soldados cercados. Eliseu olhou e disse: meu filho, não se preocupe com isso não, meu filho. Por quê? Porque mais
são os que estão com a gente, conosco. Ele diz: aonde que eu não estou vendo? Quando não está o bifão, operação de carne, rapaz, bife, carne pura. E aí eu disse: ô Senhor, abre os olhos desse moço para ele ver. Irmão, quando ele abriu os olhos, ele viu miríades de anjos rodeando todo lugar daquela região, porque ele começou a contemplar a região espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Você, igreja de Éfeso, precisa olhar para o alto, contemplar as coisas de Deus. Se ficar olhando para baixo, vai viver feito uma galinha. Vai se olhar para cima, vai viver feito uma águia de Deus. O que é que ele vai dizer aqui? Não das que são aqui da terra. O próximo, por favor. Porque morrestes. O teu irmão diz: estás vivo? Perguntei dele. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sabe o que ele está dizendo? Você carnalmente morreu. Então quem está morto, não é? Me deparei com uma situação de um pastor amigo. Uma mulher preparou uma cilada, quando acabar fechou todas as portas, botou ele dentro de casa lá, que ele foi a fazer uma visita para orar, e quando chegou lá, ela se despiu e já veio com a porta toda trancada, fechada e toda despida. E foi tentar seduzi-lo, e ele disse: ô minha filha, eu estou morto, minha filha. Ô minha filha, você está se enganando, eu estou morto. Não, o senhor está vivo, bem vivo, homem bonito, vigoroso. Não, eu estou morto, minha filha, estou morto. Eu já morri, minha filha. Eu estou morto para esse mundo. Minha filha, isso aí é carne, minha filha. Isso aí não me satisfaz não, minha filha. Eu quero olhar as coisas do alto, eu quero olhar as coisas do céu. É isso que Paulo está dizendo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Você foi pego nas mãos de Cristo, foi levado para Deus e está guardado em Deus. Cadê aqui os guardados no Senhor? Começa a glorificar no Senhor, porque você está guardado. Atrás, mais forte, mais forte. Você pode fazer mais. Você está guardado em Deus. É isso que Paulo estava dizendo, igreja de Éfeso. Você precisa despertar. Despertamento, ele traz avivamento. O avivamento traz crescimento espiritual. E o crescimento espiritual gera milagres. Coloque de pé, por favor. Eu não sei você, viu? Mas eu estou precisando de milagre, viu? Não sei você. Então eu vou lhe dar. Você vai ter alguns segundos aí, sabe? Alguns segundos para orar ao Senhor, para clamar a Ele, para nesse momento deixar as coisas que estão do lado, sabe? O irmão que está do lado, a irmã que está do lado, o problema lá de casa, porque eu vou ter que cozinhar mais tarde, porque eu vou ter que pagar uma conta amanhã. Ei, esqueça isso, porque disso cuida Deus. Então nesse momento traga a tua oferta a Ele, ao altar dele. Rasga aí, como foi lido agora há pouco pelo irmão Emerson, o teu coração. Rasga o teu coração. O teu coração nessa manhã precisa ser rasgado diante do Senhor. Comece a adorá-lo na beleza da santidade dele. Vai dizendo que ele é bom, vai dizendo que ele é santo, que ele é majestoso, vai dizendo